No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente Jair Bolsonaro completa 1000 dias no cargo, no período mais nefasto da história do país desde a ditadura civil-militar, repleto de crises, retrocessos e ameaças. Em novo teste para a Covid-19, após 3 infecções em comitiva que esteve em Nova York para a Assembleia Geral da ONU, Bolsonaro tem resultado negativo para o coronavírus. Eleições na Alemanha para a sucessão de Premier Angela Merkel tem disputa apertada entre conservadores e sociais-democratas. Essas e outras notícias já são desta segunda-feira, 27 de setembro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Ao contrário do que eu citei algumas vezes na última semana, o presidente Jair Bolsonaro completou 1000 dias no cargo máximo da República ontem, domingo, e não hoje. Mas o que não muda é a análise a respeito desses quase 2 anos e 9 meses de gestão do ex-capitão. Nesse pouco tempo que me restou para o editorial, eu gostaria de citar apenas alguns números que representam a tragédia que é essa gestão. São 14,4 milhões de brasileiros desempregados nesse momento. Há 19,1 milhões de pessoas passando fome no país, algo que é justificado pelo aumento do valor da cesta básica, que subiu 34% apenas nos últimos 12 meses em algumas cidades do país, tudo isso combinado ao empobrecimento da população brasileira. E não poderia ser diferente em um governo que prefere armar a população a colocar feijão no prato dos brasileiros, como disse Bolsonaro meses atrás. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontou 186.071 novos registros de armas de fogo na Polícia Federal no ano passado, quase o dobro do que tivemos em 2019. Já o preço da gasolina a mais de R$ 7,00 o litro nos postos, por conta dessa política de preços irresponsável adotada pela direção bolsonarista da Petrobras, é outro agravante para a disparada da inflação, que já passa dos 10% nos últimos 12 meses, com o maior índice desde o estabelecimento do Plano Real para o mês de setembro, de acordo com a prévia do IBGE. No nosso meio ambiente, o cenário é ainda pior. O aumento do desmatamento dos nossos biomas é o maior em muitos anos. O avanço da sanha dos grandes proprietários de terra, dos madeireiros, dos garimpeiros, ameaça os nossos povos originários, que agora precisam lutar para garantir seu direito à terra que ocupam nessa discussão do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. Sem falar nas invasões desses exploradores aos seus territórios já demarcados. Isso porque eu ainda nem citei as quase 600 mil mortes provocadas pelo negacionismo de Jair Bolsonaro à pandemia de Covid-19. Negacionismo potencializado pelos escândalos de corrupção no governo, que atuou para beneficiar empresas privadas que queriam vender vacinas contra o coronavírus que não existiam ou que defendiam tratamentos precoces e ineficazes à doença, apenas para vender remédio ou assistência médica para aqueles que sofreriam os efeitos colaterais dessas drogas sem qualquer indicação das autoridades de saúde no mundo. Crise de saúde, econômica, energética, crise hídrica. Se as crises se acumulam, o ex-capitão afundou ainda mais a imagem do Brasil no buraco,
nesse processo que se estabeleceu desde o golpe na presidenta Dilma Rousseff. Passamos à pária internacional. Sem contar os anseios golpistas desse sujeito que representa a extrema-direita como ninguém antes, desde os anos de chumbo da ditadura no nosso país. Retrocesso é a palavra que representa esse período que o Brasil atravessa. 1000 dias de tristeza, mas que não podem se transformar em passividade. Precisamos unir forças para ultrapassarmos esse período nefasto na nossa história. E o próximo sábado, dia 2, pode ser o momento da virada. É dia de irmos às ruas gritar pelo fora Bolsonaro e Mourão, exigir direitos e, principalmente, recuperar a esperança de dias melhores. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento a professora da Universidade Federal Fluminense, a UF, e da Escola Nacional Florestan Fernandes, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, Virgínia Fontes. Virgínia Fontes, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas ouvintes do programa Faixa Livre e bom dia a toda a equipe de organização desse programa que eu saúdo através da Celeste Sintra. Virgínia, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Virgínia, no último domingo, o presidente Jair Bolsonaro completou 1000 dias ocupando o cargo máximo da República, neste que é certamente o período mais sombrio do nosso país desde a redemocratização. Um personagem absolutamente inexpressivo no cenário político, que foi um fracasso como militar, como parlamentar, e meio que caiu de paraquedas na presidência graças àquele golpe aplicado pelos liberais na Dilma Rousseff. Pela falta de um político de direita que tivesse viabilidade eleitoral para evitar o retorno do PT ao comando do país, o ex-capitão foi abraçado por essa turma e venceu as eleições em 2018. Qual é o balanço, Virgínia, que você faz desses 1000 dias completados pelo Jair Bolsonaro como presidente? Eu não chamaria Bolsonaro de inexpressivo, mas de brutal. E toda a sua carreira foi no sentido da defesa de ditaduras, de torturas, de torturadores e de milicianos.
Então, portanto, é uma carreira vergonhosa. E as burguesias que abraçaram, como você disse, um fascista, lançaram esse país em consequências dramáticas que nós estamos assistindo. O governo Jair Bolsonaro lidera a maior catástrofe social e política em toda a sua história. Nós já tivemos movimentos fascistas ao longo da história, mas jamais tivemos um governo iniciando processos de fascistização no cotidiano e na vida social brasileira. É algo gravíssimo. O primeiro aspecto de qualquer balanço trágico, e nós não temos nem adjetivos suficientes para dar conta disso, é a própria pandemia, em que se trata não só de um governo negacionista da ciência, negacionista da própria pandemia, mas de um governo genocida, que atuou explicitamente em prol da contaminação da população como um todo, sabendo que não tem cura, que é uma doença gravíssima, que é um problema seríssimo, sem falar das corrupções vacinais. O resultado é o número de mortos alucinado, estamos em torno de 600 mil mortos, sendo que grande parte dessas mortes eram desnecessárias. Mas esse primeiro aspecto terrível não pode ocultar outros. Primeiro, desde a campanha eleitoral, a violência miliciana se tornou um modo de operar cotidiano através de chantagens e ameaças físicas. Trata-se de um governo voltado para assegurar uma violência aberta contra os setores populares e que aguarda uma chance de massacrar setores populares. As mortes pela Covid não são suficientes para eles, que pretendem devastar o conjunto das esquerdas, como eles dizem, fisicamente. Só que as esquerdas incluem também todos aqueles que defendam ou venham a defender a democracia. Portanto, é gravíssimo. Então, esse segundo aspecto. O terceiro aspecto é uma obediência governamental vexaminosa frente às classes dominantes e ao imperialismo, embora frente às classes dominantes ele possa eventualmente ter algumas divergências, e frente ao imperialismo ele esteja alinhado com o imperialismo mais truculento, fascista, no cenário internacional. Terceiro aspecto, a inexistência de qualquer projeto para a maioria da população, que se limita à violência e grosseria contra os de baixo. Quarto, a desqualificação da laicidade do Estado e o apoio financeiro direto a empresas de enriquecimento de pastores e de padres, com uma disseminação impressionante de racismo, da xenofobia, do machismo, em suma, do que é pior na espécie humana. Em seguida, a destruição sistemática da Constituição, que segue em curso. Próximo item, o estrangulamento das conquistas populares que apontavam para a universalidade, como saúde e educação, e o sufocamento da ciência e da pluralidade do pensamento. Há um verdadeiro escárnio com a educação pública e, em especial, com as universidades públicas e com a ciência. Próximo ponto, uma privatização escancarada com doação de recursos públicos para as classes dominantes e os apaniguados para os seus próximos. Na sequência, uma devastação ambiental, e a expressão passar a boiada já ficou clássica, um corte de relações internacionais com a América Latina e com os povos da América Latina. A conexão desse governo é unicamente com a extrema-direita latino-americana, de tipo miliciano, e uma tragédia social sem precedentes, tragédia que conta com lucros crescentes para as burguesias, mas em troca de generalização de desemprego, precarização das relações de trabalho, deseducação, doença e tristeza para as grandes massas da população. Esse é um triste balanço. Eu tenho a impressão, Virgínia, que a única coisa que houve de positivo do Jair Bolsonaro foi o teste de Covid-19 que o presidente fez em julho do ano passado. Só tivemos retrocessos nesses quase 2 anos e 9 meses de gestão. Daqui para o fim do mandato, Virgínia, você crê em uma mudança de rumos do ex-capitão?
motivado talvez por essa sua ânsia de reeleição. Nós podemos esperar um Jair Bolsonaro mais moderado, digamos assim, até o pleito do ano que vem, pelo menos? Nós temos de analisar, né, claro, para responder a tua pergunta, se é possível um Bolsonaro mais moderado, a gente tem de ver o histórico da sua vida inteira e da ascensão ao governo. Não existe Jair Bolsonaro, fascista e genocida, que possa ser moderado. Pode existir, sim, um Bolsonaro que vá fazer uma atuação ligeiramente mais discreta durante algum tempo, para satisfazer parcela de suas bases, em especial alguns dos endinheirados, algumas burguesias. Mas para que ele se mantenha como um mito fascista, isso aí remete diretamente aos processos de fascistização, ele precisa atiçar bases, e bases bem mais amplas do que simplesmente as suas bases endinheiradas. E atiçar muito. Ele tem base, mesmo que esteja diminuindo, e tem recursos econômicos. É importante que a gente lembre disso. Eu acredito que o lockout dos proprietários de caminhões que impuseram a muitos caminhoneiros essa atuação grevista e também a existência de caminhoneiros com perfil protofascista, com perfil fascistizante, eu acho que esse lockout ainda não foi suficientemente avaliado, porque eles demonstraram que tinham dinheiro e disposição e tática para paralisar o país. E começaram a fazê-lo, né? O lockout durou 1 dia e meio, mais ou menos, mas no primeiro dia chegou a preocupar outra parcela do empresariado que não estava diretamente conectada nesse lockout. Esses proprietários obedeceram ao Bolsonaro, eles não estavam fazendo alguma coisa só da cabeça deles, e obedeceram ao Bolsonaro, mesmo quando o próprio Bolsonaro já estava recuando e estava com medo, eles continuaram. Por isso o Bolsonaro precisou do Temer para conseguir não apenas pacificar o STF, mas para garantir que eles conseguiriam manter o grupo do Bolsonaro com o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, paralisar o lockout. O golpe de 2016 continua em curso, embora, como qualquer golpe, não seja previsível nem mesmo para os golpistas. E, na época, é sempre bom lembrar, eles não queriam o Bolsonaro na sequência do Temer. Eles prefeririam o Aécio ou o Alckmin. Mas, uma vez estimulado o Bolsonaro, e relembro, o Bolsonaro entrou porque a Lava Jato retirou o Lula da competição e a Lava Jato retirou o Lula já na ascensão de Bolsonaro, ele se tornou, Bolsonaro, a grande muralha defensora do golpe de 2016. Porém, essa muralha tem percurso próprio, ele é fascistizante. Ele passa pelo acirramento da violência contra as classes trabalhadoras, contra todos os democratas. Portanto, esperar um Jair Bolsonaro moderado é realmente acreditar em contos de fadas e contos da carochinha. Aquele episódio das manifestações do 7 de setembro, Virgínia, e todos os desdobramentos que dele decorreram, com a participação do ex-presidente Michel Temer para colocar panos quentes naqueles arroubos autoritários do Jair Bolsonaro, apontam em que direção, na sua opinião? Esse diagnóstico de que o ex-capitão seria uma espécie de boneco de ventríloco nas mãos dos ultraliberais está correto, Virgínia? Bom, Anderson, pessoalmente eu não concordo com esse diagnóstico de que o fascista genocida seria um boneco ventríloco nas mãos dos ultraliberais. Como eu já mencionei antes, Bolsonaro é um fascista e vem realizando um processo de fascistização no país. Ele não se converte facilmente em ventríloco, porque uma das características do fascismo é que ele precise acirrar e exacerbar discursos de ódio, discursos mentirosos
constituindo um mito em torno dele próprio. É verdade que as condições internacionais, em especial a derrota do Trump e a vitória de partidos progressivos e progressistas na América Latina, reduziram um impulso bolsonarista no mundo, mas não reduziram suas tentativas de reatar e de consolidar uma extrema-direita coligada internacionalmente, e nós estamos assistindo isso através da atuação e das visitas dos filhos de Bolsonaro, das conexões internacionais de extrema-direita dos filhos de Bolsonaro, em especial do Eduardo Bolsonaro, que o Mourão chamou de Dudu Bananinha. Ora, o que as burguesias sabem é que um governo protofascista pode vir a se chocar com determinados setores da casa grande doméstica, dessa burguesia autocrática e truculenta que é a burguesia brasileira. Porém, apesar de saber isso, ela está totalmente comprometida com Bolsonaro. Então, desse ponto de vista, se a gente for falar em ventrílocos, são ventrílocos recíprocos. O 7 de setembro foi duplo e é importante que a gente lembre disso. Ele envolve uma demonstração de força fascistizante, sim, e também demonstra uma capacidade de recuo estratégico dos bolsonaristas. Quer dizer, o Bolsonaro genocida, fascista, mostrou que tem força para paralisar o país a partir de lockout proprietário e que tem apoio de certos setores de classe média e até mesmo de certos setores populares. Mas essa força, ao menos por enquanto, tem limites, tem encontrado limites. Então, eu acho que a gente tem de avaliar com muito cuidado as relações entre o fascismo e as classes dominantes. As classes dominantes estão comprometidas com o golpe de 2016 até o pescoço, e Bolsonaro é a garantia da continuidade do golpe de 2016. Eu não posso deixar de tocar com você, Virgínia, naquele discurso que o presidente fez na última semana na Assembleia Geral da ONU, onde ele deu de ombros para aquela retórica de moderação e levou o cercadinho do Alvorada para Nova York, com um arsenal quase interminável de mentiras, voltando a falar de ameaça socialista no Brasil, que teria arcado com $800 de auxílio emergencial para a população mais pobre durante a pandemia, enfim. Como é que você observou aquela participação do chefe de Estado brasileiro na Assembleia Geral da ONU, Virgínia? O meu horror ao Bolsonaro e ao fascismo não deve, entretanto, nublar a capacidade de refletir. Eu entendo que é importante criticar todos os aspectos do Bolsonaro genocida e do bolsonarismo, e que ridicularizá-lo faz parte, porque ele é mesmo ridículo, né? Na ONU, ele despejou novamente para o cenário internacional alguma coisa que a gente acompanha diariamente aqui no país e semanalmente, por exemplo, através das lives, quer dizer, que foi aquela repetição de uma sequência de falsidades que todos sabemos, a começar pelo tratamento precoce seguindo pelos R$800 e mais não sei quantas coisas, que você já lembrou aí, e se tornou mais uma vez alvo de desprezo no cenário internacional e alvo de piada entre os democratas do mundo. Mas fazer isso não é suficiente. E nós temos sempre de centrar nossa análise numa relação de classes, na coligação da extrema-direita internacional que o Bolsonaro representa e na coligação contraditória com as classes dominantes, com as polícias, as milícias e certas igrejas brasileiras. Eu acho que sobre isso, talvez a Elaine Brum, que escreve no jornal espanhol É o País, foi quem melhor analisou aquele horror do Bolsonaro na ONU. Porque a presença do Bolsonaro ali demonstrou a impotência das instituições internacionais de fazer respeitar as regras que elas mesmas tinham definido. Bolsonaro viajou sem vacina, entrou no território dos Estados Unidos sem vacina, fez propaganda contra a vacina e fez propaganda de
tratamentos que todos sabem que são criminosos e simplesmente não foi barrado. Além disso, ficou fazendo a sua propaganda, que nós já conhecemos até a vontade de vomitar, né, nas lives de quinta-feira, e comendo pizza na rua, se apresentando como se fosse uma pessoa simples, né? Simples, com aqueles milhões acumulados de roubo de recursos públicos. A gente tem de tomar conta porque grande parte da grande imprensa, e mesmo uma parcela da imprensa do Bolsonaro, porque falem mal, mas falem de mim. A questão não é só essa, é preciso alertar a população, convocar o protagonismo da população. É preciso evitar essa suposição de que a gente deve reclamar e criticar, mas que a gente deve resolver a situação. E essa situação dramática de um fascismo genocida que seja possível resolver pelo alto. Isso não existe. Pelo alto, isso significa, no mínimo, a legalização e naturalização dos atos fascistas que estão em curso. Portanto, para nós, o mais fundamental é mobilizar a população, lembrar que é o protagonismo popular que pode derrotar o fascismo. Aquele derretimento da popularidade do Bolsonaro, Virgínia, que muita gente achou que se daria de maneira acelerada à medida que as pessoas fossem percebendo o que representa esse sujeito, parece acontecer a conta-gotas no nosso país. A última pesquisa, Datafolha, ainda aponta uma aprovação do chefe do executivo na casa dos 20%, 22% para ser mais exato. Você ainda acredita que a aprovação do ex-capitão possa recuar ainda mais até as eleições, Virgínia? E, neste caso, isso poderia comprometer a ida do Bolsonaro ao segundo turno? Há possibilidade de algum outro ator furar essa polarização do atual presidente com o Lula? Bom, eu sempre fico satisfeita quando vejo pesquisas mostrando redução de apoio ao Bolsonaro e acho que é muito importante analisar essa redução. Porém, eu não considero que Bolsonaro tenha derretido. Lembrem-se todos de que o governo Temer tinha 3% de aprovação e foi até o final e elegeu o seu sucessor. As urnas são fundamentais, mas fascismo não se derrota apenas nas urnas. Fascismo se derrota nas ruas. Até agora, não apareceu um candidato de terceira via viável, não é? Apesar da intensidade da mobilização de diversos setores, tanto partidários quanto setores burgueses, especialmente as burguesias midiáticas das grandes famílias da mídia, mas esses candidatos não emplacam, né? Dória, o Leite do Rio Grande do Sul, Ciro Gomes, etc. Não é possível fazer um cenário atual do que seriam as eleições hoje. Isso é, as eleições não aconteceriam hoje e mesmo hoje a gente não conseguiria desenhar esse cenário de maneira clara. Relembro, nós não vivemos uma situação normal e, portanto, não se trata de mais um processo eleitoral como os que conhecemos. E nós já sabemos isso a partir do processo eleitoral de 2018 e das grandes falsificações que aconteceram em 2018. Eu não tenho dúvida de que haverá uma verdadeira guerra no próximo processo eleitoral e uma verdadeira guerra para defender um candidato golpista, quer dizer, um candidato que defenda o golpe, a sequência dos golpes que vem sendo dados sobre a população desde 2016 e que, ao que tudo indica, continuará a ser o Bolsonaro. E ouso supor que essa guerra antipopular vai ser ainda mais agressiva do que foram as eleições de 2018. Eu acho que tem alguns que acreditam que as burguesias vão se dividir por espírito cívico, mas esquece que elas apoiaram o golpe de 2016 e que continuam apoiando
as consequências do golpe de 2016 com unhas e dentes e que não querem de forma alguma que haja, por nenhuma circunstância, alguma mirada sobre o que elas fizeram nesses últimos anos. Eu acho que algumas burguesias não gostam do cheiro e do estilo de Bolsonaro, mas aproveitam e muito dos resultados do governo Bolsonaro. É importante lembrar que burguesias só se dividem se as massas ignorarem, forem adiante daquilo que essas burguesias dizem e começarem a pilotar diretamente os processos políticos. Aí pode ser que as burguesias se dividam. Portanto, repito, a garantia da existência das eleições e dos seus resultados depende da mobilização popular. Sobre polarização, Anderson, eu acho que é importante sempre lembrar que há uma polarização falsa, uma polarização tóxica, que é promovida pelos bolsonaristas, que bota eles de um lado e todo o resto do mundo como comunistas, né? E isso é falso e, portanto, a gente está diante da contraposição entre candidatos, Lula e Bolsonaro, onde a candidatura Lula é de baixos teores, não é uma candidatura revolucionária, nem uma candidatura de esquerda, é uma candidatura democrática. É importante que a gente saiba disso. Eu defendo a candidatura Lula, mas não estou defendendo na candidatura Lula uma candidatura da esquerda, mas uma candidatura democrática. A esquerda tem de estar presente nas ruas para empurrar o Lula após a vitória, mas isso é outra história. A polarização verdadeira que a gente tem e que ainda não ecoa suficientemente nas mídias é a das classes trabalhadoras contra a totalidade da tragédia social que vem sendo levada adiante desde o golpe de 2016, mas intensificado pela liderança fascistizante do Jair Bolsonaro. Essa é a polarização que nós temos nesse momento que precisamos vencer. O fora Bolsonaro continua fundamental e a defesa da democracia continua fundamental e tanto o fora Bolsonaro quanto a democracia só serão de fato defendidas se a população for para as ruas. Virgínia, esse avanço dos ultraliberais sobre o Estado Nacional, provocando o empobrecimento acelerado da nossa população, vem sofrendo alguma resistência dos setores populares mais organizados. Na semana passada, movimentos sociais, como o MTST, ocuparam a Bolsa de Valores de São Paulo, protestando contra a inflação alta e a fome que assolam o nosso país. É evidente que esse é um sinal da insatisfação crescente da nossa classe trabalhadora, desempregada e precarizada. A grande questão, Virgínia, é se é possível nós transformarmos essa indignação expressada pelos movimentos sociais em uma mobilização de massas no sentido de promover mudanças, como aquelas que têm acontecido no Chile atualmente, onde uma nova Constituição está sendo escrita com efetiva participação popular, graças àqueles atos enormes que tivemos no ano passado nas ruas de Santiago, especialmente. É possível aqui no Brasil, Virgínia, nós repetirmos o modelo chileno? A esquerda é capaz de liderar esse movimento? Oi, Anderson. Deixa eu responder essa tua pergunta em partes. A primeira parte é lembrando que o avanço ultraliberal no Estado não começa nem mesmo com o golpe de 2016. Né? Ultraliberais e social-liberais são primos muito próximos e controlam o Estado brasileiro por dentro e por fora do Estado desde a Constituinte. Não vou me estender sobre isso, mas acho que essa é uma lembrança importante. Segundo ponto, eu achei formidável a manifestação do MTST na Bolsa de Valores, que vem fazendo e demonstrando o descompromisso das classes dominantes com a vida cotidiana do povo brasileiro. O terceiro ponto é que há muitas lutas em diversos âmbitos e setores, lutas antirracistas, anti-homofobia, trabalhadores das mais diversas categorias e sindicatos, partidos, movimentos populares como o próprio MTST, o MST, as frentes constituídas, Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, a Frente Fora Bolsonaro. A meu juízo,
nós estamos constituindo uma frente de esquerda ou uma frente popular, apesar de todas as dificuldades, né? Lembro da coalizão Negros contra o Racismo. Nós temos muita luta. E, apesar de todas as dificuldades, essa frente vem sendo constituída. E, a meu juízo, ela é fundamental. Ela é condição não só de resistência, mas também de enfrentamento ao fascismo. Lógico que essa frente não se faz sem dificuldades. E existe, e isso é um problema, uma parcela dos democratas e até mesmo uma parcela da esquerda que está acostumada a negociar com os de cima, né? Não só com as classes dominantes, mas sobretudo com seus intelectuais orgânicos das classes dominantes. E que a todo momento hesita e fica na dúvida se deve desmanchar essa frente de esquerda e se dissolver no interior de uma frente ampla com as burguesias, tentando retirar o Bolsonaro. A meu juízo, esse é um equívoco gravíssimo, pois ataca os setores populares, desmantela um processo organizativo que é um processo delicado, é um processo que se constrói com dificuldades, subordinando esses setores populares não apenas às classes dominantes, mas diretamente aos golpistas. Portanto, a meu juízo, temos de continuar e insistir na construção dessa frente popular ou de esquerda, que é uma frente plural, é uma frente diversificada, é uma frente antifascista, é uma frente de classes e massas trabalhadoras e que é a única capaz de defender processos democratizantes. Se conseguirmos, será essa a frente que nos liderará, e não apenas um partido ou um grupo específico. Será essa a frente que estará com as massas, junto com os partidos, e que nos levará adiante. Será ela que educará os partidos mais próximos a se tornarem um novo tipo de liderança, que é a liderança que emerge do próprio processo de luta e que, portanto, é uma liderança que é também liderada. Nós temos partidos e temos parlamentares excelentes, mas eles sabem que isso não é suficiente. É preciso que nós estejamos no bojo da luta, porque é a luta que educa. E é nela que se constroem as verdadeiras lideranças. Eu não tenho dúvida que nós temos as condições para isso, mas isso é uma construção que está em curso. Eu queria terminar, Virgínia, com uma análise sua para essa PEC 32, a malfadada reforma administrativa que foi aprovada em comissão especial da Câmara na semana passada, que praticamente privatiza o serviço público no nosso país, precariza o funcionalismo. O que você achou do texto aprovado lá pelos deputados, Virgínia? Bom, essa PEC 32, que eles chamam de reforma administrativa, é, na verdade, uma devastação, uma destruição dos direitos populares, exatamente ali onde eles poderiam e deveriam ser atendidos no âmago do serviço público. É mais uma tragédia na sequência já quase interminável de tragédias e dramas que vivemos, né? Essa PEC é a continuidade da desfiguração das conquistas populares que estavam inscritas na Constituição de 88, desfiguração que começou com a primeira revisão constitucional, se aprofundou com a infâmia da contra-reforma do Estado do governo Fernando Henrique, se naturalizou sob os governos do PT, que nada fizeram para alterar isso, e ainda aprofundaram esse cenário com várias contra-reformas. E se intensifica agora, né, desde 2016, e em especial com Bolsonaro, com o assalto aberto aos recursos públicos pelas classes dominantes e seus apaniguados, de maneira a controlarem diretamente os cargos e funções. Mas não só. É importante que a gente lembre que eles pretendem impedir qualquer tentativa de que o serviço público seja voltado para a população. E impedir isso tanto pela violência contra as manifestações populares e pela desqualificação dos setores populares, mas também pelas possibilidades de punição contra aqueles funcionários que tentarem fazer com que o serviço público responda aos seus intuitos originais. Essa reforma pretende que o Estado sirva
unicamente para engordar as classes dominantes, seus apaniguados, seus cupinchas, seus intelectuais e determinados setores, que não são poucos, embora sejam pouco numerosos, mas estão bem em vista, determinados setores, inclusive de parlamentares. Há muito empenho sindical para enfrentar essa contrarreforma e há muito trabalho interessante. Eu recomendo os textos do Cacau, que inclusive estão disponíveis no Esquerda Online. Mas há ainda, a meu juízo, uma apavorante quietude de muitos funcionários públicos frente a isso. E eu tributo esse silêncio, em boa parte, à tática que foi usada especialmente pelo PT, de separar as gerações e que agora mostra seus resultados mais dramáticos. O que é essa separação das gerações? Prometer que aqueles que têm direitos não serão tocados pela próxima reforma. E isso separa as gerações, descompromete os servidores com o serviço e os coloca unicamente na defesa dos seus direitos, uma defesa silenciosa, retirando a defesa da própria população, cega os servidores para o que está acontecendo na frente deles. O Estado brasileiro não está sendo terminado, e isso para mim é um alerta importante. Ele está sendo destroçado naquilo que ele contém de conquistas populares, e isso vem sendo destroçado dia a dia. Mas o estado de violência contra a população vem sendo reafirmado, assim como o Estado considerado como bolsa aberta, como os fundos públicos unicamente destinados para as classes dominantes, está sendo fortalecida. Essa PEC é mais uma vergonha nacional e precisamos seguir numa luta incansável contra ela. Virgínia Fontes, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar também meu forte abraço. Bom, eu é que te agradeço, Anderson, a você e a toda a equipe do programa Faixa Livre. Segue meu abraço para todos e todas as nossas ouvintes. Boa semana para nós, boa semana de resistência e de enfrentamento contra o protofascismo e o governo fascistizante que nós estamos obrigados a enfrentar. Conversamos aqui com a professora da Universidade Federal Fluminense e da Escola Nacional Florestan Fernandes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, Virgínia Fontes. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. Bernardo Kocher, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia aos ouvintes do Faixa Livre, é um prazer estar aqui novamente. Bernardo, muito obrigado por novamente você se dispor a conversar conosco aqui no programa. Bernardo, nós temos uma série de temas importantes a tratar com você aqui no Faixa Livre hoje. Eu queria começar por essa 76ª Assembleia Geral da ONU, que aconteceu na semana passada em Nova York. Como era de se esperar, o foco dos discursos das principais lideranças mundiais ficou nessa ameaça das mudanças climáticas e o que pode ser feito para minimizar esse drama que o mundo enfrenta. Mas também tivemos falas a respeito de disputas geopolíticas, no caso de Estados Unidos e China, enfim. Como é que você avaliou, de uma forma geral, esses discursos da 76ª Assembleia Geral da ONU, Bernardo? Bem, Anderson, os discursos inaugurais da Assembleia Geral das Nações Unidas são, de um ponto de vista, protocolares, né? São coisas que os chefes de estados têm que apresentar à comunidade internacional, o seu ponto de vista sobre os principais problemas. E, claro, cada um traz a sua narrativa, cada um traz a sua perspectiva ideológica, política, econômica. O que se notou pelos discursos feitos é que esse ritual foi seguido
à risca, né? Ou seja, os chefes de Estado mostraram as diferenças, os países que são contra-hegemônicos, do tipo Venezuela, Cuba, mas também o Irã, a China e a Rússia apontaram os Estados Unidos e questões de imperialismo americano. Isso não foi dito dessa forma exatamente, mas sempre trazem essa questão. Agora, vivemos num mundo que ainda está no epicentro, um pouco depois, diria, por causa da vacinação, no epicentro da pandemia, da Covid-19. E quanto a isso, muito pouca coisa foi realmente aventada, porque nesse momento, não só a extensão da vacinação para as populações de países que não têm recursos para administrar a vacina às suas populações, os governos não têm esses recursos, seja materiais, seja tecnológicos, seja até logísticos, isso não foi abordado, o que é um problema, porque a profusão do vírus, a difusão do vírus, como todos nós estamos percebendo e sentindo, ele é capaz de gerar variantes, e uma dessas variantes pode, eventualmente, não ser alcançado pelas vacinas que aí existem. Então, há um risco concreto de que o vírus, na sua mutação, devido ao fato de população não vacinada ajuda a propagar a doença, os efeitos da doença, isso daí é um problema que não foi abordado. Nenhuma estratégia foi dita, pelo menos pelos principais países do mundo, que são os produtores de vacina. Então, isso é uma coisa muito negativa para a ONU. Mas, de uma forma geral, o que se notou é que todas as colocações foram, diria até, dentro do esperado, né? Dentro do que se esperava de chefes de Estado, que não se reúnem exatamente, mas vão à Assembleia Geral. Dessa vez, alguns fizeram de forma virtual, apresentar as suas posições ao problema, aos problemas da agenda internacional, que são muito dinâmicos, né? Você aponta aqui disputas de Estados Unidos e China. Eu creio que realmente a ordem é Estados Unidos e China, e não China e Estados Unidos, porque a China tem uma estratégia muito clara, muito objetiva de intervenção internacional, de participação internacional, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político, enfim. A China tem na sua rota de crescimento vertiginoso, que há 45 anos, ininterruptamente, a China vem crescendo a economia de forma substantiva, quantitativa e qualitativa, urbanizando o seu país, com muitos poucos percalços pela frente, tem encontrado a China. Os Estados Unidos é uma potência hegemônica em crise, então cabe mais caracterizar como sendo a crise dos problemas que os Estados Unidos levantam e da sua capacidade de militar, que agora, com a saída do Afeganistão, está para ocorrer no plano militar internacional pelos Estados Unidos, do que por parte da China. Então, foi uma assembleia morna, eu diria, com exceção do que vamos falar adiante, da participação do primeiro orador, que é o Brasil, que teve uma participação muito anacrônica, para dizer o mínimo, né? E vamos comentar isso na pergunta abaixo. No caso do presidente Jair Bolsonaro, Bernardo, que não fugiu às suas origens e exagerou nas fake news diante de todo mundo, de alguma forma te surpreendeu o que ele disse? A expectativa dos seus assessores era de que o chefe de Estado brasileiro moderasse o tom, por conta da desconfiança que ele carrega no cenário global e também graças àquele suposto recuo após os atos do 7 de setembro por aqui. Os absurdos que o Bolsonaro proferiu no seu discurso também te chamaram a atenção, Bernardo? Sim, me causou muita estranheza, né? Me chamou a atenção, como aliás todo mundo, principalmente a mídia internacional, que percebeu a estranheza, o discurso fora da caixinha, uma coisa fora de prumo, né? Uma coisa esdrúxula, anacrônica, sem sentido, tratando de questões absolutamente provincianas na Assembleia Geral da Nação, a Assembleia Geral das Nações Unidas, que é para tratar de sistema internacional e não de política interna.
visivelmente o presidente da República se dirigiu à sua parcela do seu eleitorado, tentando agradá-la, mostrando que é capaz, sim, de intervir da forma que eles esperavam que ele interviesse, né? Então, essa situação nos expõe muito, porque os que esperavam moderação, obviamente, o presidente da República só tem uma forma de conduta, que é a forma de conduta que ele vem adotando desde sempre. Esperar alguma coisa disso é um equívoco, alguma coisa diferente disso é um profundo equívoco de qualquer analista político, né? E isso desgasta o Brasil, porque foi o primeiro discurso, o momento de abertura, e veja, o Brasil não alcançou essa posição de ser o primeiro a discursar, já é uma coisa da regra da Casa das Nações Unidas, o Brasil é o primeiro a discursar antes das grandes potências. Isso é devido a quê? Devido ao grande capital diplomático acumulado pelo Brasil desde a Primeira Guerra Mundial, quando o Brasil participou do conflito de forma muito pouco efetiva, né? As tropas brasileiras chegaram ao cenário do conflito depois que a guerra acabou, por problemas operacionais, problemas de gripe espanhola que alcançou a tripulação dos navios, enfim, toda uma série de problemas, mas na Liga das Nações o Brasil teve uma atuação muito construtiva, muito participativa, ocupando inclusive o lugar nos Estados Unidos, que estava ausente pela decisão do Congresso americano de não participar da Liga das Nações. Então, de 1919 a 1926, o Brasil teve uma ação diplomática na Liga das Nações, depois em todo o percurso da guerra. Isso deu capital político ao Brasil, que foi colocado abaixo pelo presidente da República. Mas, por outro lado, eu também analiso que o mundo está vendo que a gente está vivendo um ponto fora da curva e que mais cedo ou mais tarde o Brasil vai retomar as suas tradições diplomáticas. Então, também não é uma coisa final de linha, um processo que se encerra com o discurso do presidente da República, porque mais adiante, certamente, a diplomacia brasileira vai retomar os contatos, retomar o seu prestígio, o seu papel na diplomacia internacional. Mas não deixa de ser uma coisa degradante, porque não apresentou soluções para nada, voltou a falar, o presidente da República voltou a falar no tratamento precoce, coisa que ninguém no mundo mais acredita, só um grupo de literalmente fanáticos. Isso nos tira, nesse momento em que articulações estão sendo feitas para a retomada do crescimento econômico, para um mundo pós-Covid, o 5G está se disseminando, enfim, uma série de transformações que é preciso que os dirigentes estejam antenados, estejam congraçados, digamos assim, negociando para que essas transformações ocorram sem maiores conflitos, porque isso geralmente leva a conflitos por causa da competição dos Estados nacionais em torno de mercados, de investimentos, enfim. Tudo isso está sendo, nesse momento, paralisado pela conduta do chefe de Estado e de todos os que acompanham no governo, principalmente no primeiro e segundo escalões. Então, nós estamos perdendo tempo, né? Um tempo precioso. Acho que esse é o principal legado negativo do atual governo, nos fazer perder um tempo, além do sofrimento causado pela Covid, pelos problemas econômicos, de inflação, da seca, que vai gerar uma crise de fornecimento de eletricidade. Nós estamos literalmente perdendo tempo, um tempo precioso, e aí sim esse é um tempo perdido, e quando o Brasil retomar uma posição, digamos, normal, muitas posições no cenário econômico já vão ser ocupadas por outros países, por outras situações, que o Brasil vai perder esse espaço econômico. Essa é a minha principal preocupação. A grande questão, Bernardo, é que esse papel de pária que o Brasil vem representando nos últimos tempos foi reforçado não apenas pelas palavras do Jair Bolsonaro, mas pelas atitudes da comitiva. A começar pelo fato de o nosso presidente não ter se vacinado contra a Covid-19, tendo sido chamado a atenção pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, pelo prefeito de Nova York, Bill de Blasio, depois por aquele gesto obsceno do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para alguns manifestantes. Aliás, a única coisa que a delegação brasileira deixou pelos Estados Unidos, Bernardo, foi a ameaça do coronavírus. Pelo menos 2 integrantes da equipe foram diagnosticados com a doença, incluindo o próprio Marcelo Queiroga.
Ou seja, o vexame só se amplia a cada aparição desse pessoal em fóruns internacionais, Bernardo. É isso mesmo, Anderson. Essa conduta de ameaça à saúde pública, né, as questões sanitárias que alcançou a delegação representante do Brasil, né, a comitiva que acompanhava o presidente, que estava contaminado, provavelmente não foi contaminado em Nova York, já saiu do Brasil contaminado, o ministro da Saúde, no meio de uma pandemia, que deveria estar atuando incessantemente para debelar a epidemia aqui no Brasil, através da vacinação, vários problemas graves sobre a distribuição de vacinas, enfim, fica mandando sinais muito ruins para o mundo exterior, e o temor que já muitas pessoas que eu tenho conversado e visto na mídia, isso está se refletindo sobre os brasileiros no exterior, né? Acaba que esse estigma, que é preconceituoso, mas nem todo mundo tem paciência de lidar com essa situação e acaba projetando em cima dos brasileiros, que é uma comunidade grande na Europa, nos Estados Unidos, não só de viajantes, mas também de imigrantes. Então vejam vocês que o estrago que está sendo feito por esse tipo de conduta, que eu não vou chamar de diplomacia, é uma conduta que apenas foi levada do espaço nacional para o espaço internacional, isso pode trazer muitas dificuldades para muitos setores da sociedade brasileira que vivem no exterior. Isso é muito triste e muito desgastante, porque isso leva uma geração para ficar apagado, e vai ter sempre alguém lá no futuro a lembrar essa situação. E volto a dizer, uma coisa absolutamente desnecessária, né? A política externa não é para você viver a sua vida interna, ou seja, a sua vida do seu Estado Nacional no exterior. É para você levar para o exterior soluções de problemas, apresentar a agenda que se pretende seguir para que a comunidade internacional enfrente os problemas e procure soluções, e não para criar mais problemas. Quer dizer, Nova York passou por um agudo surto, né, epidêmico, né, de Covid, problemas graves de ocupação hospitalar, e depois da vacinação, com a situação mais ou menos controlada, já apontando uma normalidade, vai pessoas contaminadas, fingindo que isso não é importante, que isso é secundário. Enfim, é uma imagem muito ruim, e a todos nós, brasileiros, nos causa constrangimento. A gente está impedido de falar em vergonha alheia, porque a vergonha é nossa, quer queiramos ou não, né? Isso aí se reflete, como eu falei, para nós mesmos, né? Os brasileiros que muitos moram no exterior e devem sentir o peso do preconceito e da desconfiança do estrangeiro. Nós comentamos lá no início a respeito dessas rusgas entre China e Estados Unidos, Bernardo, mas eu queria me aprofundar um pouco nesse tema. Os estadunidenses têm tentado frear o avanço dos asiáticos na região do Indo-Pacífico, com a formação dessa coalizão militar com Austrália e Reino Unido, denominada AUKUS. Os chineses, evidentemente, reagiram a essa movimentação, e o próprio presidente Xi Jinping criticou a iniciativa do governo de Joe Biden, ressaltando que a China tem um histórico de diálogo, de moderação, que não invade outros países, prática costumeira dos Estados Unidos. Essa disputa de hegemonia lá pelos lados dos oceanos Índico e Pacífico, Bernardo, te preocupa? Como é que você tem visto esses movimentos, tanto da coalizão liderada pelos Estados Unidos, como dos chineses? Os problemas que envolvem a China no cenário regional estão internacionalizados a nível global, porque Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Japão, a Europa, eles têm uma preocupação com a expansão militar da China no mar, porque os chineses têm construído ilhas e literalmente instalado equipamentos militares em ilhas e literalmente construído ilhas a partir de formações rochosas, o que mostra a sua imensa capacidade técnica, de engenharia, logística, científica no Mar da China. E certamente esse episódio dos submarinos nucleares a serem vendidos para a Austrália
é um reflexo, é uma resposta ao poderio militar crescente da China no mar. Né? Na terra, através do exército, a China já tem o maior contingente militar do mundo, mas isso não necessariamente significa a expansão desse poder militar, que seja viável fazer essa expansão desse poder militar. Mas no plano naval é onde está se dando o conflito, o encontro das expansões, da expectativa de atuação regional da China e da atuação global da Europa, dos Estados Unidos e de países da região do Pacífico, como Austrália, Nova Zelândia e Japão. O Japão tem reclamado, tem conclamado também a que a Europa e os Estados Unidos sejam mais enérgicos com a China, já que eles têm constatado que a China tem crescido em quantidade e em qualidade dos seus equipamentos militares e principalmente navais e também aéreos. Né? Então, essa situação é uma busca de contenção da China numa região em que ela pode, e ela alega que por problemas de defesa precisa se expandir, mas do ponto de vista dos americanos é um expansionismo militar bastante problemático, bastante ameaçador, porque os aliados estão reclamando dessa situação. E nesse sentido é que a venda de submarinos à Austrália, cancelando uma negociação que já vinha adiantada de venda de submarinos pela França à Austrália, acaba criando um efeito indesejado, um efeito de alcançar os interesses de um aliado europeu. Então, é um problema complexo de choque, de hegemonia, em que a China está num crescente e os Estados Unidos estão numa certa evolução decrescente. A perda da hegemonia americana é uma temática que é muito estudada, muito discutida no cenário das relações, da história das relações internacionais, e apesar da crise da hegemonia americana, a gente percebe claramente que o poderio americano, que eu creio que está fundamentado em 3 pilares, que são militar, financeiro e cultural. O terceiro fator cultural não está exatamente sobre ameaça, mas a ascensão da China econômica, o que dá à moeda chinesa um poderio grande, né, uma capacidade grande de se transformar numa espécie de moeda internacional, que no momento não e do ponto de vista militar é também uma ameaça aos Estados Unidos e aos aliados europeus e os aliados no Pacífico. Então, esse conflito é um conflito preocupante, né? Um conflito que nos traz à mente que existe competição que provocou a Primeira Guerra Mundial, né? E também a Segunda Guerra Mundial. Então, essas duas guerras, além de outras que no final do século XIX e início do século XX foram guerras de disputas por áreas de influência, por colônias, né, um choque de imperialismos, mais ou menos se reflete agora nesse novo contexto, né, do século XXI. Né? O problema do islamismo está ficando um pouco para trás, a saída das tropas americanas e europeias do Afeganistão mostra que a dependência do petróleo do Oriente Médio está diminuindo, né? E o grande adversário competitivo é a China. Não que a China se candidate a ser um adversário, né? Ela tem um poder militar, é uma questão que a gente tem que refletir com muita calma. Eu vejo muita gente dizendo que a China é imperialista, né? Quem fala que a China é imperialista, na minha concepção, não sabe o que foi o imperialismo europeu na Ásia e na África. Foi um imperialismo que tentou subjugar povos, inviabilizar a construção de nações. O papel da China contemporânea não é um papel imperial, é um papel que vai além das fronteiras da China. Não quer dizer que a China esteja sempre certa, que esteja fazendo as melhores políticas, ou até respeitando a soberania de povos com os quais ela se relaciona. A gente também tem visto muitas críticas de países vizinhos, de setores econômicos que reclamam da brutal competição
com os comerciantes, com a indústria chinesa, que é muito difícil de ser feita por esses países, né? Mas, enfim, é um conflito bastante profundo, e é um conflito que está sendo administrado com aumento de armamento. Esse que é o problema. Se fosse um conflito ideológico apenas, a gente poderia dizer que seria fácil conviver, cada um escolhe o seu lado, mas como está aumentando o nível de armamentos, os chineses que estão aumentando mais do que os americanos e os europeus, que já têm esses armamentos, apenas estão dividindo, digamos assim, vendendo para países da região, nós vemos isso com uma certa preocupação. Os franceses, parceiros históricos dos Estados Unidos, Bernardo, é que não ficaram muito felizes com essa tal de AUKUS. A Austrália acabou desfazendo um negócio bilionário que tinha com o governo de Emmanuel Macron para a aquisição de 12 submarinos convencionais. Os próprios estadunidenses vão fornecer esses equipamentos aos australianos com tecnologia nuclear. Essa atitude da gestão Biden, Bernardo, de alguma forma estremece a relação com os franceses, ou isso é algo que tende a se dissipar com o tempo? Esse é um efeito da competição que eu falei acima, né? Também há um lado comercial nessa história. Imagina os franceses vendendo submarinos, né, em quantidade grande, chegam os americanos e desbancam, né? Então, além da geopolítica, há interesses comerciais, o valor agregado, o valor de riqueza que é drenada para a construção do submarino, que depois, vendido, traz uma quantidade generosa de recursos à economia francesa, está sendo perdido. É um efeito secundário dessa competição, onde os aliados ideológicos e geopolíticos são prejudicados. Aqui é uma relação de forças que desfavorece a França dentro do bloco que a França faz parte, digamos assim, do mundo ocidental. Os chineses não têm esse problema, eles não têm aliados nessa proporção. Eles são gigantes pela sua própria constituição territorial, populacional e também econômica, né? E agora estão se transformando em gigantes militares. Eles não dependem de tecnologia vinda de fora, pelo menos em grande quantidade, até onde sei, não é importada a tecnologia. Eles estão construindo as suas próprias tecnologias. Lembramos aqui, os chineses acabaram de enviar uma espaçonave, né? Coisa que os americanos e os soviéticos fizeram isso há 50 e tantos anos atrás, 53 anos, vai fazer que o homem pisou na Lua, né? Foi um americano. Então, os chineses estão nessa trilha de desenvolvimento tecnológico acelerado. Eles não são dependentes de tecnologia estrangeira, de forma que esse ônus desse desgaste fica para o outro lado, né? Fica para o outro adversário. Então, o que a gente vê aí é um efeito da competição nua e crua, né? Competição de estados capitalistas por oferir renda fora do seu estado nacional, vendendo produtos e comprando o mais barato possível. É uma lógica econômica crassa, né? Mas mostra bem esse estado de coisas que pode acentuar o conflito, porque a França pode tentar reagir, algum outro país pode tentar reagir, acentuando até a truculência americana em relação à China. É uma situação muito instável, né? As alianças daí estão sendo fragilizadas. Então, isso pode gerar um problema que estremeça ainda mais o conflito central, que é entre Estados Unidos e China. Voltando a falar um pouquinho sobre a China, Bernardo, o país se vê às voltas com essa situação complicada da gigante do ramo imobiliário, a empresa Evergrande, que estaria à beira da falência, com dívidas que ultrapassariam os 300 bilhões de dólares. Isso tem provocado um verdadeiro rebuliço no mercado financeiro mundial, que acompanha o desenrolar desse caso com muita atenção. O que tem de verdade nessa história, Bernardo? O rombo da Evergrande é de fato desse tamanho todo? Que tipo de efeitos uma eventual falência da empresa pode provocar tanto à China como ao restante do mundo? E o Estado chinês tem condições de intervir para evitar o colapso dessa gigante? A crise da empresa Evergrande, uma empresa de construção civil, né, uma das maiores, se não me engano, a segunda maior empresa de construção civil da China,
é uma crise típica de uma empresa capitalista, né? Uma crise de solvência. Ela não tem como pagar os empréstimos que ela contraiu, né? Geralmente, as crises econômicas no sistema capitalista, elas são devastadoras, e a crise de 29 e a crise de 2008, né? A crise da subprime, foi uma crise imobiliária, né? Foi uma empresa imobiliária, um sistema de venda de imóveis muito complexos através de títulos de empréstimo subprime, que acabou gerando a crise geral de 2008. E a crise de 29 também ocorreu uma crise imobiliária na Flórida, que foi precedente, né, à Grande Depressão de 29. Então, o papel das crises imobiliárias nas crises econômicas gerais são preocupantes e são, de uma forma geral, por onde se inicia a crise econômica geral. Então, a gente poderia estar preocupado. Será que vem aí uma crise econômica geral, agora capitaneada pela China? A minha opinião pessoal é que não, né? Não vai ocorrer, apesar da similaridade da situação que eu apontei agora no início dessa resposta, não vai ocorrer uma crise geral, por alguns aspectos, né? Em primeiro lugar, que a economia chinesa ela tem propriedade privada e lucro, mas não é uma economia de livre mercado. O mercado é controlado, regulado, não só por leis, mas também pela ação do Estado, que regula a própria existência da propriedade privada. Por exemplo, na China não existe propriedade privada no campo. A terra não é mercadoria, ninguém compra e vende terras no campo. E mesmo na propriedade urbana, há uma certa controle, né? Controle tradicional que a economia chinesa, o Partido Comunista, o Estado chinês, controlam a especulação imobiliária, apesar dessa crise já ser fruto de um certo tipo de descontrole. A empresa cresceu muito porque resolveu construir muitas habitações sem ter a demanda segurada, porque ela calculou que haveria demanda no tempo certo, e então ela foi contraindo dívidas, construindo, agora não consegue vender, né, e não consegue pagar as dívidas. Então, essa é a natureza da crise da empresa Evergrande. Foi uma decisão empresarial, mas num ambiente que é o chinês, em que essa situação não é automaticamente transmitida para os bancos. A presença do Estado chinês no sistema financeiro nacional é muito grande, é um controle. Os bancos são estatais, os bancos privados me parece que não são maioria, enfim, não há liberdade do dinheiro. O dinheiro também não é uma mercadoria muito livre de se comprar e vender, está tudo sob muito controle. Então, o que vai ocorrer, em minha opinião, é que essa crise vai servir de norte para uma outra política habitacional na China, né? O país cresce muito e o crescimento, além do crescimento industrial, há o crescimento das cidades, né? Então, a regulação sobre o terreno urbano, sobre a propriedade imobiliária urbana, dentro do conjunto de reformas que o Partido Comunista está implantando na economia chinesa, vai absorver esse déficit, né, que a empresa Evergrande não recebe, não vai conseguir receber, vai absorver dentro das contas públicas e, com o tempo, com os futuros lucros, vão ser abatidos, né? Não vai haver uma socialização das perdas total, vai ser de forma imediata. Além do que, essa empresa ela tem dívidas em moeda nacional, e a moeda nacional chinesa não é conversível. Então, não há muito o que se esperar que essa crise vá ser transmitida para outros países, para outras economias, através do veículo da moeda, como foi a crise asiática. Foi uma crise que se expressou no câmbio. Um câmbio atrás do outro de um país foi caindo, foi se desvalorizando, né? Um atrás do outro. Então, antes de mais nada, a crise asiática foi uma crise cambial, de fuga de capitais e coisas do gênero. Isso não vai ocorrer, não me parece que seja essa a tendência da economia da China. A crise, veja, foi anunciada que havia uma crise, o mercado foi informado e ponto final. Não está havendo grandes abalos na Bolsa, que houve uma queda inicial, mas não está havendo fuga de capitais, não está havendo grandes ações. A ideologia sobre o mercado é maior do que a crise de mercado na China. Então,
o governo chinês vai equalizar esse problema dessa empresa, como já fez de outras vezes, né? E no passado, muitos bancos quebraram e os chineses fizeram outros bancos, pegaram os ativos, passaram para os outros bancos e ficaram com os passivos, fazendo esse mecanismo que eu expliquei agora. Os lucros que vão sendo auferidos pelos novos bancos vão abatendo a dívida que ficou com o governo chinês. Isso é possível numa economia com participação estatal elevada, como é o caso da China. Então, nós estamos medindo a crise chinesa com a régua que se mede a crise das economias de livre mercado, liberalizadas, como a gente conhece, né? E essa medida não creio que vá funcionar. Eu acho que vai ser uma parte da história econômica da China, mas não vai modelar a história futura da economia chinesa. Não estou, nesse ponto, muito preocupado com o que vai ocorrer na China em virtude da crise da Evergrande. Voltando a falar um pouco da Europa, Bernardo, nós tivemos ontem eleições lá na Alemanha que escolheram o substituto da primeira-ministra Angela Merkel. Como o programa é gravado, nós nem podemos dizer qual foi o resultado do pleito, mas o favoritismo era do Partido Social Democrata, o SPD, liderado pelo Olaf Scholz. Primeiro, Bernardo, considerando-se uma vitória do SPD por lá, como é que fica o cenário político alemão? Haveria um movimento de ruptura em relação à gestão da Angela Merkel? Os sociais-democratas manteriam a trajetória adotada pela Premier no cenário local e também nas relações com os outros países? Bem, a vida política da Alemanha é um protótipo de como a democracia foi estruturada após a Segunda Guerra Mundial. A bipolaridade se estabeleceu. Existem outros partidos na Alemanha, mas, fundamentalmente, o eixo passa pela bipolaridade da democracia cristã, né, a CDU, olha que nome sugestivo, né? Democracia e cristã. É um apelo à religião, não é um partido fundamentalista religioso, mas ele chama a religião para compor uma ideologia política, em contraposição com os sociais-democratas, que é o partido, um dos mais antigos em funcionamento da atualidade, é a social-democracia alemã. Né? O Partido Social-Democrata Alemão criou uma expressão social-democracia como ideal. Eles são reformadores do capitalismo, eles querem administrar o capitalismo. Então, essa contraposição, essa bipolaridade, CDU, SPD, democracia cristã, social-democracia, é o próprio paradigma da democracia após a Segunda Guerra Mundial, que entrou um pouco em colapso nos anos 80 e 90 pela crise ideológica da esquerda e o avanço fulminante das ideias liberais sob o rótulo de neoliberalismo. Uma conjuntura complexa de crise macroeconômica, inflação, perda de crescimento econômico, enfim, é uma era turbulenta que acabou gerando uma crise do sistema democrático, e a maior vítima foram os partidos de esquerda e a esquerda reformista. Mas, mesmo assim, eles sobreviveram, se adaptando às condições novas, né? Não mais de welfare state, mas de um mercado. E, no caso da Alemanha, isso eu acabei de falar, que a Merkel conseguiu uma coalizão, inclusive com os sociais-democratas. É uma coisa curiosa, no mínimo, porque como que dois partidos adversários estruturalmente conseguem conviver numa coalizão política de governo. Essa coalizão se esgotou porque se esgotou a era Merkel. Não se esgotou os parâmetros ideológicos, a correlação de forças políticas, é a própria figura da Merkel que está encerrando a sua carreira política e provavelmente sua atividade profissional. Então, os sociais-democratas, até pelo fastio do eleitor, o eleitor quer mudança. Será que os sociais-democratas vão imprimir um ritmo de governo à esquerda típico da social-democracia? Eu creio que não. E se tentarem, vão encontrar muitos obstáculos. A própria Angela Merkel falou, olha, votem nos nossos candidatos da CDU porque a social-democracia vai estrangular a economia. É esse o velho dilema. Gasto social diminui o nível de atividade econômica, leva à crise, não deixa o mercado se expressar, se falar. Mas, de qualquer forma, não podemos também achar que os partidos ficaram iguais, que essas duas tendências
a centro-direita e a centro-esquerda ficaram absolutamente iguais. Então, é uma incógnita, né? Esperamos que os sociais-democratas elaborem programas sociais. Eu acabei de falar na pergunta anterior que existia os perdedores, né? Um grande número de perdedores do crescimento econômico alemão, né? Da era Merkel. Esperamos que ele tenha os programas, né? Os programas necessários para tanto manter o crescimento econômico numa era de grande transformação, a Alemanha é líder, é o principal país econômico da União Europeia, então tem um grande papel na condução desse bloco também, mas também elaborem situações em que esses perdedores não continuem nessa situação, pelo menos não em grande parte, em grande proporção, como é o que ocorre. As estatísticas têm demonstrado um número crescente de exclusão social, apesar das boas taxas de crescimento econômico, de inflação baixa e até de nível de emprego. Então, nós estamos no aguardo, vamos ver o quanto a social-democracia, é difícil analisar nesse momento, porque eles estiveram dentro do guarda-chuva da coalizão da Merkel durante longo tempo, né? Agora eles têm que construir uma nova identidade, uma nova alternativa, né? de política econômica. Nesse tempo todo, a China cresceu enormemente, os Estados Unidos aumentou seu poder militar, enfim, são grandes desafios para a Europa, para a Alemanha, para a Europa e para o mundo como um todo. Vamos ver como os sociais-democratas eles vão se comportar nessa eventual chegada ao poder através das eleições desse domingo. Nós já conversamos a respeito disso há algum tempo atrás, Bernardo, mas eu gostaria que você falasse novamente sobre o legado que a Angela Merkel deixa ao longo desses quase 36 anos à frente de uma das grandes potências mundiais, que é a Alemanha. Aliás, se o novo governo for empossado depois do dia 19 de dezembro, ela passaria a ser a primeira-ministra mais longeva da história do país, superando seu mentor Helmut Kohl. A gestão da Angela Merkel pode ser classificada como vitoriosa para os anseios dos alemães, Bernardo? A avaliação do governo alemão sobre a chanceler Angela Merkel é uma avaliação que não deixa margem de dúvidas se olha que foi bem sucedida, se olha os números, né? Aumentou a economia, os 15 anos, 16 anos dela de governo, a economia cresceu bastante, diminuiu o desemprego bastante, né? Então, nesse ponto de vista, dadas as grandes vicissitudes que passou a economia mundial, né? De cada vez mais difícil manter taxas de crescimento econômico alta durante grandes períodos de tempo, né? A Alemanha foi muito bem sucedida, né? Agora, isso gerou os perdedores. Também existe um problema social, vários analistas têm apontado isso, que existem os perdedores, setores da sociedade que não conseguem emprego, vivem de assistência, evasão escolar, uma série de problemas que os próprios alemães discutem muito isso, e a economia não dá conta. Esse é o grande problema. Ela foi uma grande gestora da economia e do papel da Alemanha no sistema internacional. Ela é uma pessoa equilibrada, calma, convicta, né? O fato de ser mulher não afetou, ela não ficou numa posição subalterna com nenhum líder, né? Protestou junto com a ex-presidenta Dilma Rousseff contra a invasão do seu celular, né? Da invasão americana, questionou, cobrou e voltou a negociar com os Estados Unidos de forma pragmática. Então, ela tem um temperamento muito razoável, né, para o chefe de Estado, sobre um líder mundial. Ela conduziu o governo dela de forma muito calma, né, muito previsível. Já sabia que tinha ali uma pessoa equilibrada, centrada, né? Se comparar com o nosso governo atual, é um exemplo, né, de conduta. Mas o grande problema da Alemanha não é exatamente o que ela desenvolveu nesses 16 anos, como eu falei, os perdedores, né? Os conflitos que ela não conseguiu resolver, alguns muito graves, o aumento da violência política de esquerda e principalmente de direita, é produto do crescimento econômico que ela implementou, que a Alemanha conseguiu implementar sob o governo dela, que gera problemas sociais, políticos, e acaba dando margem
à reascensão do nazismo na Alemanha. Na Alemanha, o nazismo é uma referência nacional, não é uma categoria sociológica, né? Isso está dentro de raízes muito profundas, com a qual muitos dizem que ela também não fez muita coisa para debelar. Foi administrando sobre o manto do crescimento econômico, né? Então, se ela foi vitoriosa, você me pergunta se a gestão dela foi vitoriosa, de um certo sentido macroeconômico e de política internacional, foi vitoriosa. Ela procurou implantar uma agenda, não se importou muito com os críticos, foi dialógica com todo mundo. Veja bem, ela dialogou muito com o presidente Putin, com a Rússia e com a China, né? Com Putin ela tem facilidade, que ela fala russo, e o presidente Putin fala alemão, porque ele ficou trabalhando na Alemanha há muito tempo, ela da Alemanha Oriental teve contato com a cultura russa. Então, até um outro fator que se ressalta aí do desempenho dela, ela cresceu, foi educada, se desenvolveu até a idade adulta num país de regime comunista, onde não havia democracia liberal. Ela aprendeu rapidamente, ela fez as escolhas e rapidamente aprendeu a se comportar, ganhou a confiança do empresariado, da sociedade civil alemã, ocidental e da oriental, e conseguiu maioria, né? E governou durante 16 anos, uma verdadeira era, né? Uma era da Angela Merkel, indicando que é uma coisa maior que os 16 anos que ela ficou no poder, né? Mas como eu ressalto, se ela teve sucesso macroeconômico do ponto de vista social, produto do sucesso macroeconômico, ela teve bastante insucessos, né? Criou uma população problemática socialmente, né, de excluídos, maior do que quando ela começou o governo. Então, isso mostra um pouco a natureza do regime econômico e social que ela administrou, desenvolveu. Enfim, vamos ver. Me parece que os resultados das enquetes eleitorais apontam a volta da social-democracia. É um outro fator que a gente pode até falar a favor dela, né? Não a favor da política como, enfim, forma de gestão da sociedade. Ela conseguiu trazer atrás de si, numa aliança, ao Partido Social-Democrata, né? Um partido adversário da democracia cristã que ela é filiada, militante, né? Então, a centro-direita conseguiu trazer a centro-esquerda para o poder e fizeram um governo de coalizão, né? A centro-esquerda deu apoio à centro-direita. Agora parece que a centro-esquerda, a social-democracia, vai vencer as eleições, é o que as enquetes eleitorais estão apontando, e fica a dúvida, será que eles vão conseguir, já que os resultados macroeconômicos tenham relação com os problemas sociais, eles vão sacrificar alguma coisa do crescimento econômico para atender as necessidades sociais, ou vão manter a linha de crescimento econômico que a Angela Merkel foi tão bem sucedida? Então, fica aqui essa dúvida e poderá ser respondida a partir da próxima segunda-feira, caso a social-democracia realmente vença as eleições. Bernardo Kocher, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço. Bem, Anderson, obrigado pelo convite. Bom dia a você e aos ouvintes do Faixa Livre. Até uma próxima oportunidade. Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o diretor da ACBGE, Sindicato Nacional, Paulo Lindsay. Paulo Lindsay, bom dia. Bom dia a todos e todas, meu nome é Paulo Lindsay, eu sou diretor do Executivo Nacional da CBGE Sindicato Nacional, o Sindicato dos Servidores do IBGE e coordenador do Núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida do Rio de Janeiro. Quero agradecer o convite do programa Faixa Livre para debater um tema tão relevante nesse momento no país como a pseudo-reforma administrativa do governo Jair Bolsonaro, que propõe a destruição do Estado Social em benefício do grande capital financeiro e as grandes corporações. Paulo, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre.
Paulo, na última semana nós tivemos mais um capítulo lamentável nessa trajetória de ataques ao Estado Nacional e em especial ao serviço público do nosso país, empreendido pelo governo do senhor Jair Bolsonaro. Uma comissão especial na Câmara dos Deputados aprovou a PEC 32, aquela malfadada reforma administrativa que vinha sendo discutida há tempos. Depois de muito debate e pressão dos parlamentares da oposição, a articulação do presidente da Câmara, o relator da PEC, Arthur Maia, do Democratas da Bahia, conseguiu passar o seu parecer por 28 votos a 18. Agora o texto segue para análise em plenário, onde será votado em 2 turnos, com a necessidade de 308 deputados favoráveis em cada um deles para ser aprovado. Primeiro, Paulo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa lamentável aprovação da PEC 32, lá na Comissão Especial da Câmara. Como é que vocês, servidores públicos, receberam essa notícia? Nós, servidores públicos das 3 esferas de governo, recebemos com muito pesar essa primeira derrota. Mas, ao mesmo tempo, estamos esperançosos e otimistas, com muita luta nas ruas e com muita pressão sobre os deputados e deputadas indecisos, poderemos transformar essa pequena derrota em uma grande vitória em favor dos servidores e de toda a população brasileira, principalmente a mais necessitada, que reivindicam um serviço público de qualidade. E possamos reverter essa votação no plenário da Câmara, onde na realidade não precisamos ser vitoriosos na votação. O que precisamos no primeiro ou no segundo turno é que o governo Bolsonaro não alcance os 308 votos necessários para a aprovação dessa PEC. E quais os pontos mais prejudiciais para o serviço público no nosso país, Paulo? Além desses artigos que mais claramente atingem os servidores, especialmente os concursados, após a promulgação da PEC, há também uma série de jabutis escondidos no texto, não é isso? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, esses pontos, para que eles entendam o tamanho do problema, Paulo. De cara, destaco 4. Fim dos concursos públicos para a maioria das carreiras, a contratação temporária, a flexibilização da estabilidade de servidores públicos por provimento efetivo, possibilitando sua demissão com maior facilidade, e o fim do regime jurídico único. Praticamente será o fim dos concursos públicos para a maioria das carreiras. Voltaremos ao estado loteado dos governos militares antes da Constituição de 88, que instituiu os concursos públicos. Nesse período, os militares, os políticos, as famílias influentes, empresários e outros comandavam os órgãos públicos, loteando entre si as suas vagas, com poderes de admitir e demitir servidores, já que a maioria não possuía estabilidade no emprego, sujeito a uma relação de trabalho precarizada temporária, o que possibilitava, em muitos casos, o aumento do assédio moral e sexual. A contratação por tempo determinado, que hoje é regido pela Lei 8745 de 1993, está sendo colocado na Constituição, o que vai possibilitar que em todas as áreas dos órgãos públicos você possa colocar servidores temporários por tempo determinado, o que hoje a legislação não permite. O terceiro item seria a possibilidade de maior parte dos servidores públicos serem privatizados com a volta do artigo 37A. Já que o texto aprovado na comissão especial, ele retornou esse texto, e obriga a União, os estados e municípios a poderem firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicas e privadas para executarem serviços públicos, disponibilizando estrutura física, de pessoal e financeira, para que o mercado privado possa ser o coordenador de todas as políticas públicas e não mais o Estado brasileiro, que só seria o subsidiário, o financiador, e o setor privado seria o executor daquilo que interessa, daquilo que dá lucro, e aquilo que não der lucro será retornado, será entregue ao Estado para que ele possa executar essa política pública. Terceiro item, o quarto item, na realidade, é o caso mais grave, muito grave, que é a flexibilização da estabilidade do servidor público, Hoje, o servidor público, para ser demitido, ele precisa ter uma ação
judicial transitado e julgado na última instância, né, para ser demitido do seu órgão. Mas agora, com a PEC 32, eles possibilitarão que um colegiado, né, composto de 3 servidores efetivos do órgão, possam julgar esse trabalhador e possibilitar, a partir de avaliações negativas, né, ruins, a demissão desses servidores, né? E isso se torna cada vez mais frágil a nossa relação de trabalho. E além disso, existe no artigo 41, em parágrafo 3º, a possibilidade de demitir, extinguir e demitir cargos considerados obsoletos e aquilo que são reconhecidamente de não interesse mais da administração pública, né? Então, todos os cargos que a administração pública entender que são obsoletos ou que ele não reconhece mais o seu interesse, serão extintos e haverá possibilidade de demissão de servidores públicos estável. E para os atuais servidores ativos, aposentados e até os pensionistas, o que tem de mais grave é o fim do regime jurídico único, que possibilitará a quebra de regime, já que os novos servidores, a partir da aprovação da PEC 32, que a gente espera que não seja aprovado, eles poderão ser contratados por CLT e por contrato temporário, quebrando o regime, porque os atuais servidores são regidos pelo regime jurídico único. Então, quem é que vai financiar as carreiras aposentadas, né, pensionistas, já que os novos servidores estarão no regime diferenciado? Isso é uma das situações mais graves, porque os servidores que serão contratados a partir da aprovação da reforma administrativa serão por tempo determinado, com contratos que podem durar até 10 anos, o que torna cada vez mais frágil a relação de trabalho na administração pública em todas as esferas de governos, seja ele municipal, estadual, federal, né, facilitando as rachadinhas e facilitando a contratação de guardiões do Crivella em todo o território nacional, né, o que nós não podemos permitir, porque isso torna cada vez mais frágil a relação dos serviços públicos no Brasil. Só que o governo, que não é bobo nem nada, Paulo, deixou algumas categorias de fora dessa reforma, não é isso? Quais são as categorias que não serão afetadas pelas mudanças dessa PEC 32, Paulo? Na realidade, a PEC 32 traz 2 reformas no seu interior. A primeira retifica algumas mudanças realizadas pela reforma da Previdência, que afetaram negativamente a aposentadoria e pensões de algumas carreiras, principalmente as carreiras da segurança pública. E a segunda, propriamente dita, a chamada erroneamente de reforma administrativa, na realidade é a destruição do Estado Social, não alcançará os militares, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e garante privilégios para algumas carreiras do Poder Executivo, principalmente as carreiras de segurança pública e os cargos investidos de atividade exclusiva de Estado que exerçam diretamente atividades finalísticas nos seus órgãos, listados no artigo 247 da Constituição, que está sendo alterado. Além de autorizar o município a constituir guarda municipal, um órgão de natureza policial. Será mais um órgão repressor para matar negros e pobres em todo o território nacional. Já os ataques mais frontais, com a maior parte dos servidores públicos nas 3 esferas de governo, não tem limite. Inclusive, no artigo 169, parágrafo 3º, inciso 1A, propõe a redução transitória da jornada de trabalho em 25%, com correspondente redução da sua remuneração. Então, o privilégio para uns será a destruição de outros. Como é que você observa, Paulo, essas manobras do presidente da Câmara, Arthur Lira, que mandou os partidos aliados trocarem integrantes da comissão que votariam a PEC 32, influenciou diretamente na inclusão de artigos na proposta para prejudicar ainda mais o serviço público? Essa atuação do aliado mor do Jair Bolsonaro na Câmara surpreendeu vocês? Com certeza, estamos falando do poder político do Brasil. A manobra usada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, não difere do modus operandi usado por governo Temer para aprovar a contra-reforma trabalhista em 2017 e nem do governo Bolsonaro para aprovar a contra-reforma da Previdência em 2019. O governo, todas as vezes que tiver dúvida do seu voto,
buscará mudar o deputado ou a deputada contrário ou duvidoso e colocar em seu lugar um deputado com a certeza do voto a favor do governo. E com a certeza dessa vitória, o relator Arthur Maia, na comissão especial, a mando do governo, do mercado financeiro e das grandes corporações, que estão de olho no orçamento da função primária da União, onde verdadeiramente reside o Estado Social, obrigar o relator a bancar o retorno de vários artigos, principalmente o que possibilitará a privatização dos serviços públicos, como o artigo 37A, que tinha sido eliminado por acordo entre deputados e deputadas, e praticamente voltamos ao texto original. Não podemos esquecer que grande parte dos mandatos políticos do Brasil são financiados pelo grande capital financeiro e pelas grandes corporações. Portanto, são poucos os deputados e senadores, governadores, presidentes e prefeitos que têm autonomia política para influenciar verdadeiramente uma política em favor do povo. A articulação de vocês, servidores, segue a todo vapor na Câmara, na tentativa de barrar essa contrarreforma, não é isso, Paulo? Qual é a expectativa de vocês a respeito da posição dos deputados em plenário sobre o tema? Há alguma possibilidade de se barrar essa PEC? Sim, na semana que vem, várias caravanas se deslocarão a Brasília, de vários estados do Brasil, bancadas pelas representações sindicais dos servidores públicos, FONASEF, FONACAT e os fóruns estaduais, levando servidores públicos e movimentos sociais para pressionar deputados e deputadas duvidosos e acompanhar a votação da PEC 32 no plenário da Câmara dos Deputados. O objetivo é não permitir que o governo Bolsonaro consiga 308 votos, quórum mínimo de aprovação de uma PEC. Nos estados, continuaremos a realizar atos nos aeroportos em busca de mudar votos de deputados e deputadas indecisos. No dia 2 de outubro, está programado atos de rua em defesa do serviço público e contra a PEC 32 em todas as capitais brasileiras e no máximo de cidades do interior em cada estado. Esta luta é conjunta dos servidores públicos e da população mais carente, usuária dos serviços públicos, não a PEC 32. Como é que a população pode atuar, Paulo, para auxiliar vocês do funcionalismo a barrar essa PEC, que prejudica não só o serviço público, mas todos aqueles brasileiros que dependem da atuação do Estado de maneira responsável e isenta? Nós temos visto nos últimos tempos uma série de episódios onde servidores foram fundamentais para impedir o cometimento de crimes. Até na própria CPI da pandemia isso foi provado. Primeiramente, a população brasileira precisa entender que o ataque aos serviços públicos e seus servidores é um ataque direto à população mais carente que depende desses serviços públicos. Se a PEC 32 for aprovada, a maior parte da população brasileira que está desempregada, subempregada ou mesmo empregada recebendo salários muito baixos, não terão condições de arcar com o pagamento de planos de saúde privados e nem escola particular, sem levar em consideração os demais serviços públicos que serão entregues às organizações sociais, como vem acontecendo no Estado do Rio de Janeiro com a saúde e a educação. Portanto, o papel da população é de pressionar o deputado federal, o deputado estadual e até o vereador em quem votou, no sentido de ele intervir em favor da população brasileira mais carente, pressionando os deputados federais a rejeitarem a PEC 32 na Câmara dos Deputados, não a PEC 32. Para concluir, Paulo, vocês acham que um próximo governo que venha a substituir esse do Jair Bolsonaro será capaz de reverter todos esses retrocessos, todo esse desmonte do Estado Nacional que está em curso? O grande problema é que isso não depende apenas do Executivo, Paulo. Passa muito pela atuação do Legislativo, que, via de regra, está comprometido com os interesses do grande capital. Primeiramente, precisamos tirar a chapa Bolsonaro-Mourão. Mas só isso não seria o suficiente. Se derrotarmos a política bolsonarista, que independe de Bolsonaro, não derrotaremos o projeto financeiro fascista e genocida que está instalado no Brasil há décadas pelo grande capital financeiro. Em relação à reversão dos retrocessos, acho pouco provável essa reversão. Hoje a esquerda brasileira, em tese, teria no máximo 130 votos na Câmara de Deputados. Portanto, o que está apresentado como solução seria um governo de conciliação. E eu não acho que seria a melhor solução para o projeto brasileiro. Grande parte do arcabouço legal aprovado, que estão destruindo o Estado Social,
brasileiro, nos últimos 2 governos, estão baseados principalmente em emendas constitucionais. Portanto, para reverter os estragos, mesmo que tenhamos de governos mais progressistas possível, dependeremos de no mínimo 308 votos para propor uma nova PEC, com mudanças necessárias do projeto financeiro, e 308 votos para revogar emendas constitucionais nefastas ao projeto social. Como falei anteriormente, quase a totalidade dos políticos brasileiros são financiados pelo grande capital bancário ou pelas grandes corporações. Como nós teremos autonomia política diante de um cenário tão draconiano como esse? Paulo Lindsay, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar uma ótima semana e também deixar o meu abraço. Eu que agradeço em nome da CBGE, em nome do Núcleo da Auditoria Estadual do Rio de Janeiro, o espaço de debate. Espero ter contribuído com algumas informações necessárias para um tema que é tão árido, né, para a população brasileira e tão nefasto, né, e colocar alguns elementos, alguns números para que a gente possa pensar se verdadeiramente nós estamos sendo convencidos pela grande mídia, pelo governo, pelos analistas de plantão, de que a 12ª economia do mundo, que já foi a 6ª, está quebrada. Né? Como pode um país que tem uma reserva internacional de 376 bilhões de dólares, se convertermos por real, nós estamos falando aqui de 1 trilhão e 900 bilhões de reais, mais um saldo na conta única do Tesouro de 1 trilhão e 600 bilhões e mais 1 trilhão e 40 bilhões na chamada operações compromissadas. Essas 3 fontes que eu citei aqui, somadas, totalizam cerca de 4,5 trilhões de reais. Como um país que tem 4,5 trilhões de reais no seu cofre pode estar quebrado e não diz que não tem dinheiro para pagar 44 bilhões de auxílio emergencial para a população mais vulnerável desse país? Então, a gente percebe que os números, eles transmitem, eles falam um cenário totalmente adverso do que é apresentado pela grande mídia, né? Como um país que na sua lei orçamentária, na LOA de 2021, fez uma previsão de pagamento para o serviço da dívida de 2 trilhões 236 bilhões, e até setembro de 2020, desse total, ele já pagou 1 trilhão 590 bilhões. Como que o país pode estar quebrado, tirando do seu cofre, né, ou colocando à disposição do grande capital, né, um montante tão trilionário como esse, e diz que não tem dinheiro para pagar a população mais carente com projetos sociais e projetos de ajudas nesse momento de pandemia? Então nós estamos diante de um cenário que tem muita falácia, né, para que cada vez mais sobre dinheiro para o pagamento da dívida pública. Até setembro de 2021, o Estado brasileiro executou uma dívida geral em torno de 2 trilhões 992 bilhões. Desse total, 1 trilhão 590 foi para a dívida pública. Quando a gente faz essa soma simples, uma operação matemática de subtração, né, a gente encontra um orçamento primário de 1 trilhão e 400. Significa que cada vez mais o orçamento primário da União, onde está o Estado brasileiro, onde está a educação, a saúde, o saneamento básico, está sendo enxugado e em benefício do grande capital pela dívida pública. E eu estou falando isso antes da reforma administrativa, porque quando houver reforma administrativa, esse orçamento primário ele será mais enxuto ainda, e cada vez mais sobrará dinheiro para pagar a dívida pública, que é a principal ferramenta de espoliação do grande capital financeiro rentista instalado no Brasil e em outros países mundo afora. Então, portanto, eu quero alertar
a população brasileira que é necessário que a gente se una nesse momento para defender não um privilégio de trabalhadores do serviço público, porque trabalhadores do serviço público não são um bando de privilegiados, é um grupo que é muito mal remunerado, na sua grande maioria, e que tem um seleto grupo que é muito pequeno, que recebe salários acima da média que da população brasileira, né? E, portanto, se houver essa privatização, essa destruição dos serviços públicos, quem pagará a conta, além dos servidores públicos, também será a população mais pobre. E a população mais pobre desse país é a maioria, né? Hoje nós temos mais de 60% da população brasileira que estão em insegurança alimentar. Isso significa que a pessoa faz uma refeição e não sabe se vai fazer outra refeição naquele dia, né? Ou se fará a refeição nos próximos dias. Isso é uma insegurança alimentar. Como pode um país ser entre os 10 primeiros países mais ricos do mundo, deixar a população passando fome, passando necessidade, sem habitação, sem salário, sem emprego, sem dignidade, né? Porque um governo que se instalou no Brasil está totalmente voltado para o capital financeiro, em detrimento da melhoria da qualidade de vida do povo. Então, portanto, eu agradeço muito ao programa Faixa Livre pelo espaço e me coloco à disposição para futuros debates, se for necessário, e quero dar um abraço a todos os ouvintes do programa, né? E agradecer aí os representantes do programa Faixa Livre, né, por todo o carinho e todo o espaço destinado principalmente aos representantes da classe trabalhadora. Um abraço a todos e todas, estamos juntos nessa luta, não a PEC 32 e não a destruição do Estado brasileiro. Conversamos aqui com o diretor da ACBGE, Sindicato Nacional, Paulo Lindsay. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui, ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã.